Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Robson, eu sou professor de História. Antes de tudo, eu já peço para que você curta esse vídeo, compartilhe com os seus, comentem. Hoje nós vamos abordar, historicamente, os trajetos da Roma Antiga. Vamos falar um pouco sobre história, política, religião, economia, cultura e sociedade de uma civilização que se estruturou de uma forma imensa, abrangente, e que corresponde a uma possibilidade de nos deixar muitos legados. Então, vamos começar pensando na origem de Roma. Existem duas explicações, a primeira mitológica e depois a histórica. Na explicação mitológica, os romanos contavam o surgimento da sua cidade através de uma lenda bastante curiosa. Diziam que os gêmeos Rômulo e Remo foram jogados no rio Tibre, lá na Itália. Os meninos foram resgatados por uma loba que os amamentou e em seguida foram criados por um casal de pastores. Quando adultos, voltam para sua cidade natal, chamada Alba Longa, e ganham alguns lotes de terra. Assim, fundam uma nova cidade, a cidade de Roma. Na escultura, nós temos a loba, né, que amamenta Rômulo e Remo. Na explicação histórica, os historiadores afirmam que Roma é resultado da mistura de três povos que habitaram a região da Península Itálica: os gregos, os etruscos e os taliotas. Nessa região desenvolveram a agricultura e atividades pastoris. Em poucos séculos, Roma transformou-se na maior cidade do mundo e capital de um império imenso. A Roma localiza-se em uma região de solo fértil, que é uma continuação da Europa Central e que se prolonga até o Mar Mediterrâneo, chamado de Península Itálica ou Península Apenina. É interessante nós pensarmos aqui que a Roma antiga é diferente, tá, daquilo que é o qual a gente tem como Roma hoje em dia. Se formos analisar as características da Península Itálica, no século 8 a.C., os períodos da história romana estão marcados, né? A monarquia, domínio etrusco, a república com o Senado e o império com os Césares. Nas versões sobre a origem de Roma, após a destruição de Troia, o troiano Enéas liderou um grupo de refugiados que se estabeleceram na Península Itálica. Isso está narrado no poema A Eneida, do autor Virgílio. É interessante, né, continuarmos pensando que, numa visão histórica, há uma formação do território romano pelos etruscos, italiotas e gregos, e, pela visão mitológica, os irmãos Rômulo e Remo. No período monárquico, a sociedade romana estava estruturada em função da posse de terras. A organização social estava estabelecida da seguinte forma: existiam os patrícios, que eram os aristocratas, que pertenciam ao conjunto de famílias nobres, os clientes, pessoas pobres, livres ou estrangeiras, dependentes dos patrícios, que lhes davam terras em troca de serviços, os plebeus, que era a classe mais numerosa, não tinham direitos políticos nem de cidadania, eram pobres e não podiam se casar com patrícios. Tínhamos os escravos, os prisioneiros de guerras ou endividados, não podiam legalmente casar nem fazer testamentos. No período republicano, o Senado era o órgão máximo da República, funcionava como órgão legislativo, cabendo-lhe decisões sobre guerra, paz e controle do orçamento público. Os magistrados exerciam funções executivas e administrativas, subdividido em questores, pretores, edis, pontífices e censores. Os questores coletavam impostos e administravam o tesouro público. Os pretores, juízes de questões familiares e sociais, com o tempo exercem funções no exército. Os edis, administradores dos centros urbanos, nas limpezas, nas festas, os pontífices encarregados dos cultos religiosos, os censores, através do censo da população, através da contagem.
Há uma luta entre patrícios e plebeus. As principais causas foram a distinção injusta entre as duas categorias sociais. Os plebeus, além de excluídos da magistratura, eram proibidos do matrimônio patrício. As dívidas também contraídas pelos plebeus e a desumanidade dos credores patrícios, que prendiam os pobres sem recursos para pagá-las com a escravidão. A retirada dos plebeus para o monte sagrado. A necessidade de pensarmos, né? Cansados das promessas do Senado, os plebeus retiram-se para o monte sagrado, com o propósito de fundar uma nova cidade. Para voltar, os plebeus exigem e conseguem a nomeação de 2 representantes no Senado, chamados de tribunos. Com isso, há a vitória dos plebeus. Né? Os tribunos da plebe podiam propor leis, vetar aquelas contrárias aos interesses da plebe. A instalação da lei Canuleia, que permitia casamentos entre patrícios e plebeus. A lei Licínia Sextia proibiu a escravidão por dívidas e acesso à terra pública. Aproximadamente entre 449 e 300 a.C., foram votadas leis que aboliram a escravidão e permitiu o exercício de funções em qualquer magistratura por plebeus. Na organização política, nós temos o Senado, conservou-se durante muito tempo na República, era formado pelos chefes das principais famílias romanas. Sua influência aumentou de tal modo que, no fim da República, exercia praticamente todos os poderes. O consulado, encarregado do poder executivo, era exercido por 2 cônsules, eleitos pelos comícios centuriais, pelo prazo de 1 ano. O ditador, em caso de perigo para a pátria, era nomeado um ditador por 6 meses, com poderes absolutos. O primeiro ditador romano foi Tito Laércio, em 498 a.C. A organização econômica da Roma baseava-se na agricultura e no comércio, inicialmente na produção e comercialização de pães, legumes e raramente carne. Mais tarde, tornou-se mais variada, compondo ovos, peixes, ostras, cogumelos. Há também a comercialização de produtos pelo mar Mediterrâneo. As primeiras conquistas. Como causa, temos a necessidade de conter a ameaça externa e conseguir mais terras produtivas. Se formos pensar no mapa, a linha azul é marcada pelas estradas principais, a linha amarela, nós temos as estradas secundárias, nos pontos de cor vermelha, nós temos as cidades portuárias mais importantes, e nos pontos pretos, nós temos as cidades mais importantes. Sobre as regiões conquistadas, nós temos a Magna Grécia, né, as ilhas próximas, as terras às margens do mar Mediterrâneo. Então, era um imenso império. O Império Romano era gigantesco. Sobre a religião, assim como outros aspectos da cultura, a religião em Roma sofre influências de outros povos, principalmente dos gregos. Havia cultos particulares realizados no interior das casas, e cultos e festas públicas oferecidos às divindades. De base politeísta, a crença em vários deuses, vários, theos, Deus, o Estado romano propagava uma religião oficial que cultuava seus antepassados, além de deuses de origem grega, porém com nomes latinos. Algumas representações artísticas dos deuses romanos, por exemplo, Baco, uma pintura de Leonardo da Vinci, o Cupido, por Adolphe Bouguereau, Marte, e Vênus, por Sandro Botticelli. E se formos fazer uma associação com os deuses da Grécia, nós temos o seguinte: Grécia, nós temos Zeus, agora o Zeus em Roma é chamado de Júpiter, tá? É o rei de todos os deuses. Hera agora se torna Juno, rainha de todos os deuses, protetora das mulheres. Afrodite agora é Vênus, a deusa do amor. Ares é Marte, deus da guerra.
Poseidon agora é Neptuno, deus dos mares. Eros agora é Cupido, deus do amor e da paixão. Apolo é Febo, o deus da poesia, da música, da beleza masculina. Ártemis agora é Diana, deusa da caça, da castidade, dos animais selvagens. Dionísio é Baco, deus das festas, do vinho. Hefesto é Vulcano, deus dos metais, da metalurgia, do fogo. Crono agora é Saturno, deus do tempo. O Império Romano. O Alto Império Romano, ele tem, né, o seu auge em 27 a.C. a 14 depois de Cristo, com o governo de Otávio Augusto, consolidou-se no poder, obtendo apoio das camadas populares, promoveu uma política de construção de grandes obras públicas, ao desenvolvimento do comércio, graças à chamada Pax Romana. O governo é forte e centralizador, há uma arrecadação de impostos feita pelo Estado, há a profissionalização do exército romano, há a instituição do cargo vitalício e não mais hereditário apenas, mas também por adoção. A sociedade romana, no governo de Otávio Augusto, estava dividida em duas classes distintas, né? Os livres, os cidadãos de Roma ou habitantes das províncias, divididos em três categorias: senatorial, o equestre e a plebeia. O senatorial é quem tinha fortuna superior a 1 milhão de sestércio. O equestre, com fortuna entre 400 mil e 1 milhão de sestércio. E plebeia, né, que seria a classe inferior. Os escravos, menores em relação a outros períodos da história romana, em sua maioria prisioneiros de guerras ou por hereditariedade. Dentre eles, nós vamos pensar os sucessores de Augusto. Com a morte de Augusto, mesmo com a estabilidade econômica que gozava o império, né, houve uma constante instabilidade política nos governos subsequentes. A guarda pretoriana, reforçada para evitar atentados contra a vida dos governantes, acabou impondo e derrubando imperadores de forma violenta. Dentre eles, nós temos o Calígula, aproximadamente 37, 41 depois de Cristo, que nomeou seu cavalo como cônsul e foi assassinado pela guarda pretoriana, que o substituiu por Cláudio, em 41 a 54 depois de Cristo. Nós temos Nero, 54 a 68 depois de Cristo, que foi proclamado imperador de Roma aos 17 anos, mandou assassinar ou executar muitos dos seus inimigos políticos, bem como a sua própria mãe, pelas críticas que fazia a sua amante. Ele foi acusado de ter incendiado Roma e moveu violenta perseguição aos cristãos que se recusava a cultuá-lo. A imagem a gente consegue perceber o busto de Nero. Foi depositado por exércitos revoltosos da Espanha, que invadiram Roma, sendo morto por um escravo. Sua queda deu início a um conflito no qual cada exército da província e a guarda pretoriana quiseram transformar o seu líder em um imperador. A dinastia Flávia, nós temos o Trajano, de 98 a 117 depois de Cristo. O Império Romano atingiu a sua máxima extensão territorial. Nascido na Espanha, no governo de Trajano, amplia-se o número de senadores, incluindo representantes gregos e também africanos. Na dinastia dos Antôninos, nós temos o Adriano, 117 a 138 depois de Cristo, o Antônio Pio, 138 a 161 depois de Cristo, que procuraram governar com base no direito divino oriental. O Marco Aurélio, assim como vocês conseguem observar na imagem, o busto dele, de 161 a 180 depois de Cristo, voltou a governar com o Senado para evitar conflitos, foi sucedido por seu filho, Cômodo, 180 a 192 depois de Cristo, que o matou para suceder-lhe, após descobrir que o seu sucessor seria o general Máximo. Ao centralismo da dinastia dos Antôninos, 96 a 192 depois de Cristo, seguiram-se as transformações sociais e culturais dos Severos,
193 a 235, aproximadamente depois de Cristo. As influências orientais, principalmente do Egito, eram acentuadas em Roma. Nós temos uma importante, né, contribuição do povo romano, tá? E que até hoje muitas sociedades utilizam, que é o direito romano. É a mais notável contribuição romana à cultura ocidental. O direito também se modificou. Maior proteção aos órfãos e idosos, a humanização dos processos judiciais e a garantia da integridade física do cidadão. O direito civil, o jus civili, baseado nos costumes e nas leis mais antigas. O direito estrangeiro, jus gentilum, com as conquistas territoriais e o domínio de outros povos, surgiu o direito estrangeiro. O direito natural, jus naturale, compunha-se do conjunto de princípios fundamentais e universais da justiça, que não podiam ser desobedecidos por nenhuma autoridade. Juntos, então, formavam o direito público, quanto às relações pessoais e familiares eram regulamentadas pelo direito privado. Entre as sociedades antigas, né, o direito fazia parte da religião. As antigas leis não passavam de determinações religiosas, aplicadas às relações dos homens. Assim aconteceu também em Roma. As leis costumeiras, baseadas nos costumes, não foram criadas por um determinado legislador, mas fruto da crença religiosa dos antigos povoadores da cidade. As leis das 12 tábuas, que é o primeiro código escrito no século V a.C., conservando o caráter religioso do direito costumeiro. Esse código era uma das principais fontes do direito romano. O direito romano evoluiu lentamente, graças à pressão da diversidade étnica e cultural do Império, das relações comerciais entre Roma e províncias e da concessão da cidadania romana aos habitantes livres. Os romanos fizeram o direito ser universalizado e perder muito do seu formalismo. Há uma curiosidade: as mulheres não eram julgadas pelos tribunais públicos. Cabia ao chefe da família exercer o direito de justiça, na sua própria casa, sobre os membros da família, subordinados à sua autoridade. O Baixo Império, entre os séculos 3 e 4, a perspectiva do colonato, a divisão do latifúndio em duas partes, a reserva senhorial, que se mantinha nas mãos do proprietário, e os lotes cedidos aos trabalhadores, os chamados colonos. O governo de Diocleciano, 284 a 305 d.C., que é marcado, por algumas características, tornou-se imperador com o apoio dos legiões, transferiu a capital do império para Nicomédia, enfraquecendo Roma, temia os 3 perigos da cidade: o Senado, a plebe e as legiões. Instituiu a tetrarquia, composta de um Augusto e um César, revigorou o caráter divino do poder real e ordenou o fechamento de todas as igrejas cristãs, instituindo o culto solar de origem egípcia. Após a sua morte, os 3 governantes restantes entram em choque, saindo vitorioso o Constantino, único imperador entre 313 e 337 d.C. Com a expansão da República Romana, paulatinamente foi surgindo o Império Romano, durante os séculos 3 e 4 a.C. A população sob domínio de Roma alcançou o número de 60 milhões, tornando-se 25% da população mundial. A vida e a estrutura de Roma passaram por grandes mudanças, deixando de ser agrária e tornando-se mais comercial. Os povos conquistados ou foram escravizados ou passaram a pagar impostos para o império. A expansão só aconteceu graças ao exército, ponto forte da cultura romana. Bem organizado, o exército composto por voluntários e equipado fortemente garantiu a conquista de todos os países em torno do mar Mediterrâneo. Por este motivo, os romanos chamavam o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum.
Conhecendo outros povos ou reconhecendo outros povos. À medida que o império ia sendo conquistado, os romanos procuravam conservar o território e integrar os povos dominados em sua civilização, dando-lhes, em alguns casos, a cidadania romana. Deste modo, Roma acabou por abraçar a cultura de diversos povos e usá-la a favor de sua sociedade, agregando novos conhecimentos e otimizando as suas atividades cotidianas através do que foi aprendido com os conquistados. Pode-se afirmar que a cultura romana é uma cultura de síntese, agindo como uma peneira que selecionava costumes a serem incorporados em seu cotidiano. A língua, o latim, foi adotado como a língua oficial do território romano, uma vez que a sua extensão era gigantesca. Foi preciso uniformizar o idioma para que os diferentes povos que lá moravam pudessem se entender. Os gregos influenciaram bastante a cultura romana, e o latim adotou algumas das suas palavras, pois famílias romanas gostavam que seus filhos fossem educados por mestres gregos. São exemplos de idiomas derivados do latim, né? O francês, o italiano, o romeno, o espanhol, né? O português, o nosso idioma, ele é derivado do latim. Cultura versus divertimento. Nós vamos abordar agora o circo, o teatro e o anfiteatro. O circo era uma das principais instalações destinada a corridas, espetáculos e representações que comemoravam os acontecimentos do Império. Lá realizavam batalhas, corridas de cavalos e outras diversões. Apesar de copiar os estádios gregos, o circo possuía medidas bem maiores. O teatro romano e as suas contribuições para a cultura ocidental nasceu do culto às muitas divindades, em cujo louvor eram celebrados rituais, incluíram-se versos e música de flautas, trombetas, instrumentos de corda. Sob esse aspecto, o teatro romano é muito semelhante ao grego, dos primeiros tempos. Os romanos buscavam no teatro diversão ou emoções violentas, daí a queda para o burlesco e para o espetáculo circense, né, as grandes encenações mímicas e a teatralização dos espetáculos realizados na arena, onde as personagens eram gladiadores ou feras. Tá? O realismo teatral chegou a tal ponto que os atores eram efetivamente mortos durante a encenação de crucificações ou de lançamentos à fogueira. Quando o cristianismo se impôs como religião oficial, proibiu esses espetáculos violentos, e assim morreu o teatro romano. O teatro italiano do século XVI, né, rompendo as tradições medievais, voltou-se para uma imitação dos antigos modelos greco-romanos. O retorno não trouxe sucesso, apesar de reportar-se a autores como Plauto e Terêncio, adaptados por Aretino, Ariosto, né, e o próprio Maquiavel. Foi um gênero inteiramente original que se revelou o teatro italiano, né, a comédia dell'arte, onde, sem texto algum, os atores interpretavam, né, de improviso. Mais tarde, o Goldoni tentou compor, sem sucesso, um esquema literário para a comédia dell'arte. O teatro foi se modificando, simbolizando as características e o ambiente de cada época, mas não podemos negar as contribuições do teatro romano para a cultura ocidental. Né? O próprio museu, o próprio Coliseu, né, representa uma característica desse anfiteatro. No século I a.C., os anfiteatros começaram a surgir por todo o Império Romano. Eram cerca de 230 estabelecimentos, dentre eles o mais famoso, o Coliseu. Nessas construções ovais, os gladiadores, que eram os prisioneiros de guerra ou escravos, enfrentavam animais ferozes até a sua própria morte. O chamado Panem et Circenses. Com a expansão de Roma, a cidade se tornou o foco de todos os acontecimentos políticos e sociais, atraindo a população.
Desta forma, Roma ficou bastante povoada por todas as classes sociais, inclusive a classe pobre que via esperanças em fixar residência em Roma. Como o quantitativo de pessoas miseráveis crescia gradativamente, os dirigentes romanos precisavam encontrar uma maneira de impedir possíveis rebeliões que pudessem abalar a ordem pública. A política do chamado pão e circo foi a maneira de os líderes romanos imporem um estilo de vida à população, conquistando seu apoio e mantendo desta forma a ordem e a disciplina. Consistia em ações assistencialistas que envolviam a distribuição de alimentos, os cereais, pães, cerveja e a promoção de eventos gratuitos, circo, teatro, anfiteatro, para distrair e alegrar o povo, criando uma nuvem de fumaça, né, que pairava no território romano, que os impedia de enxergar os graves problemas sociais em Roma. Sobre a arquitetura, né, uma importante herança deixada para o mundo, e apesar de sofrer influências gregas, a arquitetura romana diferenciou-se com características autênticas, próprias. Né? As suas características gerais são, por exemplo, a busca do útil, né, o senso de realismo, a grandeza material, realçando a ideia de força, o predomínio do caráter sobre a beleza. Tá? Enquanto isso, o legado da arquitetura romana, nós conseguimos identificar uma ponte romana, tá? E temos também uma arena romana para que possamos identificar os aspectos arquitetônicos estabelecidos pelos romanos. Os romanos construíam os aquedutos, enormes conjuntos de arcos que levavam água para as cidades. Os europeus aprenderam com os romanos a arte de canalizar a água em aquedutos. Um exemplo dessa influência são os arcos que os portugueses construíram no Rio de Janeiro, né, ali onde fica a região da Lapa. Na Europa, durante a Idade Média, muitas igrejas cristãs, imitando as basílicas de Roma, foram construídas no estilo românico, com a abóbada apoiada nas paredes, e estas, para suportar o enorme peso, tinham que ser baixas, espessas e com poucas janelas. As basílicas eram edifícios públicos, onde havia tribunal, biblioteca, sala de jogos e de conversação. As edificações romanas podem ser agrupadas de acordo com a sua função, em 5 tipos distintos. Por exemplo, a religião, a questão dos templos, as basílicas, as atividades cívicas, tá? A religião, nós temos um panteão, atividades cívicas, a Basílica Macêncio. Higiene, temos as termas, as casas de banho, né? Costumeiramente os romanos se lavavam, né, publicamente nessas termas. A diversão, o circo, teatro, anfiteatro, uma imagem do Coliseu, né, e os monumentos, né, o arco, a coluna triunfal, aqui, por exemplo, nós temos o Arco de Constantino. Sobre o exército, um grande responsável pela expansão territorial romana, era organizado em legiões de 6.000 homens, vestiam uma couraça de couro ou metal, capacete e escudo para se proteger. Ao dominar os territórios, os soldados permaneciam no local por longas temporadas, contribuindo grandemente para a romanização dos dominados. Roma foi uma sociedade militarista, em que a história e o desenvolvimento eram relacionados às grandes conquistas militares. O sucesso da Roma antiga deveu-se aos exércitos em batalhas campais, que garantiram sua hegemonia desde a conquista da Península Itálica até as batalhas contra os bárbaros. A expansão territorial do Império Romano englobou parte da Europa Ocidental e a parte do norte da África e também da Ásia. As grandes conquistas militares do Império Romano se deram pelo avanço da ciência e arte militar, que ela desenvolveu, inovando cada vez mais na indústria bélica. No Império Romano, criaram armas que envolviam tática e força, como o corvo, o gládio, o pilo e a catapulta, né? Ressalte-se ainda que as conquistas romanas se deram pela grande organização e pelo empenho dos exércitos,
servindo de exemplo aos demais. Sobre o urbanismo, a expansão romana conduziu a um aumento de circulação de riqueza, que dinamizou a economia e o modo de viver urbano. As cidades cresciam e eram erguidas, obedecendo a planos pré-concebidos de urbanização, como a definição da construção de ruas, de edifícios públicos, de equipamentos de utilidade pública, como balneários, áreas de lazer, sistema de abastecimento de água e também de esgoto. O sentido prático dos romanos refletiu-se não só na organização das cidades, mas também na ligação entre elas, através de uma rede de estradas e pontes. Para os romanos, a arquitetura deveria ser útil e funcional. Por isso construíram as pontes, viadutos, aquedutos, arcos, colunas triunfais, estradas, termas, teatros, anfiteatros, circos, né? Desenvolveram novas concepções de espaço, souberam solucionar problemas de ventilação, iluminação e circulação. Sobre o cristianismo, é uma religião monoteísta. A religião romana, né, até então era politeísta, né, acreditava em muitos deuses que poderiam ser domésticos e públicos. Os domésticos eram deuses da família, das refeições, das almas dos antepassados. Os públicos, assimilados do culto grego, dando-lhes nomes diferentes. Os romanos prestavam culto nos templos, nos altares, por meio de orações e sacrifícios. Também organizavam festas com banquetes e procissões. O panteão de deuses romanos, né? Então, como já observamos, Netuno, deus do mar, Apolo, deus da poesia e das artes, Cupido, deus do amor, Minerva, deusa da sabedoria, Baco, deus do vinho e da vinha, Diana, deusa da castidade e da caça, Mercúrio, protetor dos caminhos. Quando Jesus Cristo nasceu, o imperador romano era Augusto, fundador do império. As origens do cristianismo encontram-se nos ensinamentos de Jesus de Nazaré e tem como princípios fundamentais o monoteísmo, a crença na ressurreição do corpo e no juízo final, o amor ao próximo e a igualdade entre os homens. Foi nas camadas urbanas que encontrou mais adeptos. No governo de Nero, no ano de 64, houve a primeira grande perseguição aos cristãos de Roma, que se repetiu por mais 9 vezes num espaço de 249 anos. O imperador Teodócio, em 380, foi batizado e em 391 aboliu definitivamente o paganismo politeísta. Naquele momento, o cristianismo tornava-se a religião oficial do Império Romano. Como religião oficial, o cristianismo sofreu muitas transformações, tornando-se uma poderosa instituição de um império decadente. Muita coisa mudou em Roma com o advento e a vitória do cristianismo. Deus era um ser único, universal, dispensando os outros deuses. A religião passou a ter um grande objetivo, proposto à fé. A religião era nacional, destinava-se à humanidade inteira, não era a religião doméstica de uma família. O sacerdócio deixou de ser hereditário e o culto não foi mais mantido em segredo. Durante a monarquia e a república, a religião e o Estado eram uma só entidade. O cristianismo separou a religião do Estado. O direito à propriedade foi mudado na sua essência. A propriedade não derivou mais da religião, mas sim do trabalho. A curiosidade, o exército romano desenvolveu uma técnica peculiar e muitas vezes infalível em suas batalhas. Os soldados se organizavam em 3 fileiras. Os mais jovens portavam uma lança e ficavam na fileira da frente. Os homens maduros ficavam na segunda fileira e levavam os dardos. Na última fileira perfilavam-se os mais experientes e atacavam apenas no final da batalha. Nós temos a imagem que mostra o textudo, a formação de tartaruga. Sobre as esculturas, os copistas retratavam com fidelidade os traços de homens consagrados, assim como na Grécia. A estatuária romana se orientava pelo real, pela semelhança e era oferecida como presente em comemorações de conquistas e grandes feitos. Desta forma, grandes políticos e líderes do exército eram esculpidos em bustos ou retratos de corpo inteiro, para ficarem para a posteridade.
Sobre as pinturas, né, os estudos sobre as mesmas são prejudicados por uma tragédia natural. A erupção do vulcão Vesúvio soterrou as obras de duas prósperas cidades romanas, Pompeia e Herculano. No entanto, os arqueólogos estudam o que ficou sob a lava. Há ainda os afrescos bastante representativos na pintura romana. Os gêneros mais representativos são paisagens, retratos, pinturas populares e as pinturas triunfais. Sobre a história e a literatura. O fazer histórico era constituído de descrições de feitos atribuídos aos deuses e aos grandes homens, relatos de acontecimentos que as pessoas da época atribuíam às forças obscuras e ou à vontade de alguns poucos privilegiados. Além disso, era uma história a serviço das classes dominantes. Não se tratava de uma história científica como a entendemos hoje, embora tenha tido a sua importância. A literatura romana foi fortemente influenciada pelos gregos, assim como as artes, beneficiadas pela proteção dos imperadores e também dos mecenas. Nós temos alguns principais historiadores e escritores. O Políbio, em suas obras, explicou aos gregos as razões da ascensão de Roma, procurando convencê-los da inevitabilidade da aceitação do domínio romano. Também abordou as guerras púnicas, o Júlio César, escreveu comentários sobre as campanhas da Gália e a recusa de obedecer ao Senado e à Guerra Civil. Aparentemente simples, as narrativas são, na realidade, sofisticadas, manobradas de propaganda política, dirigidas à classe média de Roma. O Suetônio era uma espécie de colunista social e escreveu sobre a vida dos Césares, relatando aspectos pitorescos da biografia dos imperadores. Tácito, que escreveu histórias e anais. Nesse último conta a história dos imperadores romanos, desde Tibério até a morte de Nero. O Tito Livio escreveu a sua história romana, desde as suas origens, lendas, glorificou e idealizou o passado romano sem qualquer espírito crítico. Plutarco, que escreveu Vidas Paralelas, uma coleção de 50 biografias de gregos e romanos ilustres. Também é autor de outros escritos sobre os mais variados tópicos, designados genericamente por obras morais, sobre filosofia, religião, moral, crítica literária e pedagogia. A literatura latina é o nome que se dá ao corpo de obras literárias escritas em latim e que permanecem até hoje, como um duradouro legado da cultura da Roma antiga. O latim, que teve, logicamente, variantes regionais em Portugal, o latim vulgar deu origem ao galaico português, que redundou na língua atualmente falada, eliminando os entraves linguísticos que se colocavam ao comércio, à implantação de colonos e à unidade no seio do império. As línguas românicas derivam do latim, que tem este nome por ser o idioma falado pelos habitantes do Lácio, núcleo inicial da cidade de Roma, mesmo muito tempo depois que o Império Romano do Ocidente já havia caído, a língua e a literatura latinas continuaram a desempenhar um papel central na civilização europeia e ocidental. Deixo para vocês, então, as tabelas de imagens que foram utilizadas durante o percurso dessa aula. Pessoal, então, um abraço, até uma próxima videoaula, até mais.